Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2024 do fundo. É um Fiagro XPCA11, é um Fiagro de crédito. A gente vai ver aqui algumas informações importantes, né? Relatório esse que saiu há alguns dias, né? Apesar de ser de maio e o fundo já anunciar os seus proventos aí no final dessa semana. A gente vai ver aqui algumas informações importantes para ver qual a expectativa de distribuição aí do fundo, né? Se tem alguma informação importante para que a gente possa aí acompanhar mais de perto o que a gestão está fazendo, beleza? E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, o link do nosso grupo do Telegram para você se inscrever, conversar com outras pessoas lá. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, ajuda a gente, ative as notificações, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E é isso aí, vamos para então o relatório gerencial para a gente poder ver essas informações do XPCA11, fundo que inclusive eu tenho em carteira, tá? Dos quatro fiagros da minha carteira, em torno aí de 20, 25% da minha carteira está de fiagros está no XPCA11. Vamos lá então? Vamos lá, vamos ver aqui informações do Fiagro, né, XPCA11, esse que é um Fiagro, como eu falei, um Fiagro de crédito, tá, investe aí em CRAs principalmente, em LCAs, né, mas atualmente investe basicamente em CRAs, né, tudo ligado ao agro, né, FIS de agro, FIDIX de agro, né, ele tem desde novembro de 2021, também é um fundo que tem desde aí praticamente do início, após a regulamentação dos Fiagros aqui na Bolsa, no Brasil, né, XPCA11 é o código na Bolsa de Valores, o fundo que tem um pouco mais de 430 milhões de patrimônio líquido, né? Tem um valor patrimonial aí de R$ 9,48, mas aí em junho, né, estava cotado aproximadamente R$ 8, entre 8 e 8,10. Então, para quem quer aumentar a posição aí no Fiagro, o preço está muito interessante, já que o Fiagro nunca pagou menos de 10 centavos por cota, é um fundo na base 10 e 10 centavos por cota, mesmo sendo um fundo próximo ao valor patrimonial, ele estaria pagando mais de 1% de provento. Então tá bem interessante aí o preço, né? Apesar dos riscos, é claro, os problemas que a gente às vezes vê dentro do setor, mas é um fundo interessante, tá? Inclusive por isso que eu tenho em carteira. Gestor é a XP, muitos não gostam da gestora, né? Enfim, aí é de cada um. O administrador também é a XP Investimentos, tem aí taxas de administração de 1%, que também inclui taxa de gestão, né? Tem um mínimo aqui mensal e tem uma previsão de taxa de performance de 10% daquilo que exceder o CDI. Número atual de cotistas, ó, mais de 104 mil cotistas. Então, se você é um cotista do Especial 11, quer acompanhar conosco aqui, né, as questões aí do fundo, não deixa de se inscrever aí no canal, tá bom? Ajuda a gente muito, ajuda bastante. E a gente está com uma meta de chegar a 10 mil inscritos aí até o final de 2024. Então, se você quer acompanhar aqui, todos os meses a gente tem feito a leitura desse relatório. Vamos lá então? Vamos falar, eu ver aqui o que a gestão está fazendo, né? Como é que está aí o mercado. A gente vê aqui o fundo, a gestora fala que teve aí movimentações na carteira, né? Investiu aí 11,4 milhões e alienou ou vendeu 1,6 milhões no mercado secundário. Destaque foi a aquisição do CRA Carvalho Dias, empresa do setor de pecuária, né? De corte. Então, fundo procurando aí diversificar um pouco mais e também a aquisição do CRA Minerva, né, empresa também da área de frigoríficos, né, de cortes, uma empresa aí inclusive que é negociada na Bolsa de Valores, então o fundo também entrou aí no CRA da Minerva. Bom, aqui ele fala que o destaque é a manutenção da qualidade do portfólio, né? O que eu falei, o fundo não tem aí problemas pontuais, a carteira está totalmente adimplente, então não tem atraso nos juros, né? Então, basicamente, a questão do preço que a gente vê de mercado, basicamente, é algo do próprio mercado e não especificamente do Fiagro, tá? É o que a gente tem observado, inclusive a gente postou um vídeo aí analisando quais seriam os impactos das enchentes do Rio Grande do Sul. A gente não viu nada mais direto lá relativo a essas questões que impactariam o fundo, tá? Então não teve realmente impacto
em relação aí às enchentes do Rio Grande do Sul. Eh, Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar que ele fala, né, a questão do agronegócio, os impactos lá no Rio Grande do Sul, porque é um grande produtor de arroz e de soja também, né. Quanto ao mercado de grãos, ele fala que é entre safra, né, produtores que se concentram na venda do produto, teve aí uma valorização na soja e no milho nesse final de safra aí, né, no mercado. O algodão que segue ainda aí caindo, mas o fundo não tem essa cultura dentro do portfólio. Então, basicamente, é a soja e o milho, que apesar da queda da produção e da produtividade, o preço se recuperou aí nesse final da safra de 2024, né? E a gente vai ver esses percentuais um pouquinho mais para baixo, é só mesmo aqui algo pontual. O fundo fala também que em relação ao resultado de caixa, está com 12,5, 12 centavos e meio praticamente aí em caixa, né? Não é o caixa geral, é só aquele acúmulo de resultados não distribuídos. Lembrando que o Fiagre não tem aquela obrigação de distribuir 95% do seu resultado de caixa, como são os FIIs, tá? Não tem essa regra dentro da lei. Então, eles distribuem quanto quiser, desde que obedeça ali a questão dos resultados e não distribua, né, caixas aí excessivos para poder o fundo não ficar financeiramente desprovido. Mas o fundo ainda tem aí, então, mais de um mês do que ele tem distribuído acumulado de resultados anteriores. Tá? E o resultado contábil, né, aquele que não é considerado, na verdade, para distribuição, também foi de 10 centavos, mais de 10 centavos por cota no mês de maio. Eh, Esse aqui então foi o resultado de caixa de maio, tá? Lembrando, é o resultado de caixa de maio e o resultado contábil de maio, tá? Não é o acumulado, desculpa aí, não é o acumulado. Agora estou vendo aqui o resultado de caixa. O fundo distribuiu 10 centavos por cota, né? E teve um resultado de 12 centavos e meio praticamente. Ele acompanhou mais o resultado contábil do que o próprio resultado de caixa e já pagou no último dia 14 de junho. Então, esse aqui é o resultado do mês, tá? O fundo distribuiu 10 centavos, mas o resultado de caixa foi quase 12 centavos e meio. E aqui está o fluxo financeiro desse resultado, né? Então, a gente verifica aqui que o fundo teve mais caixas aí do que, né, entrada, reconhecimento de receita, como a gente já falou aqui, provavelmente receitas que adentraram provenientes de meses anteriores, né? E por isso o fundo teve então aí um resultado de caixa de 5,6 milhões e distribuiu 4 milhões e meio, mas mesmo assim, quando a gente analisa o 2024, ó, o fundo teve um resultado de caixa de 21,7 milhões, mas distribuiu 23,2 milhões, então utilizou basicamente aí o caixa geral, porque a gente observa que também nos últimos 12 meses, né, esse déficit é um pouquinho maior, ou seja, esse excesso de distribuição é um pouquinho maior, mas o fundo está acompanhando em relação ao regime de competência. Ó. A gente verifica que o resultado contábil nos últimos 12 meses foi maior do que o resultado distribuído aos cotistas, mas não refletiu essa totalidade nas entradas realmente de caixa, beleza? Então, vamos lá. Aqui ele não fala sobre o resultado acumulado, tá bom? Aqui a gente verifica a rentabilidade mensal, então a gente verifica que no mês de maio foi 169% do CDI, isso aqui é com base no valor de mercado, tá? No base no valor de mercado, e com base na cota patrimonial, 149% do CDI essa distribuição. Na evolução da cota e o volume médio de negociação, a gente verifica que o volume médio diário ficou em 1,2 milhões de reais, mês de maio. Foi um dos menores, né? O menor aqui foi fevereiro, mas o fundo ainda tem uma boa liquidez pelo tamanho dele, né? Pouco menos de meio milhão de reais de patrimônio líquido. Então, até que está com uma liquidez legal no mercado. E a gente verifica a distância que tá, né? Esse valor aqui, ó, esse daqui, na verdade, é esse daqui. E esse daqui, na verdade, é esse aqui. É porque o estagiário não organizou direitinho aqui o gráfico, tá? Mas essa linha mais clara é a linha do valor patrimonial do fundo, que está com 9,49 em maio, encerrou, né? E no mercado ele encerrou a 8,36. Então, essa linha de baixo é essa queda que o fundo teve aqui a partir de fevereiro. Bom,
Vamos seguir então aqui, né, vamos seguir aqui, falar sobre a soja, né, então aqui começa a falar aqui das culturas, eu não vou fazer essa leitura aqui completa, tá, vou me ater só aqui aos gráficos aqui, em relação à produção e à produtividade. Então a produção ela está relacionada ao total ali, a capacidade de produção, né, capacidade aí de produção, teve uma queda de 4,7 nessa capacidade total no Brasil de produção, e a produtividade está ligada à expectativa, né, então ele teve uma queda aí de 8,6 em relação à expectativa, de produção ali da soja, tá. Então a produtividade está ligada à expectativa e a produção está ligado à capacidade de produção. Bom, e a soja então teve queda, né, a gente verificou ali, dentro do milho também teve quedas, só que a maior foi na produção e não na produtividade, então tem toda ali a questão do boi gordo aqui também, teve também queda também em relação ao à expectativa também de mercado, o açúcar etanol também teve essa questão aí de queda, principalmente do preço de mercado, né, principalmente no preço, negociado do açúcar. E mais para baixo a gente vai verificar o portfólio do fundo, né, o portfólio então tem 386 milhões de reais alocados em CRAs, o restante aqui está em FIDIC de agro, 34 milhões, e caixa o fundo atualmente está com 16 milhões de reais, tá, então, o fundo ainda está aí com caixa bem interessante, basicamente 4 vezes, né, o que ele costuma distribuir mensalmente, né, e está com caixa geral. Bom, aqui dentro dos investimentos a gente verifica como o fundo é diversificado, né, em relação aos segmentos. Então, principal aqui é a usinas de açúcar e etanol, 17%, produtores de grão 16%, que é a maioria, né? A maioria aí dos fundos que a gente acompanha está ligada a esses dois segmentos. E ele tem outros segmentos aqui diversificados em etanol de milho, pecuária, indústria alimentícia, cooperativas, revendas e etc. Então, fundo bem diversificado, por isso que me interessou a entrar nele aí há quase 2 anos que eu sou cotista do XPCA 11. Portfólio do fundo, a gente verifica a diversificação também em relação à regionalização do fundo. Ó, a gente destacou isso aqui no relatório de abril, ele tem apenas 0,7% alocado lá no Rio Grande do Sul, e mesmo assim não estava ligado diretamente, não está ligado diretamente à produção, tá? São ali empresas que atuam ali no agronegócio indiretamente, então não teve impactos diretos. E aqui a gente verifica que o fundo tem IPCA dentro da sua carteira, mas a maioria é indexada ao CDI, com a mais de 90% da carteira está indexados ao CDI, tanto os CRAs quanto os FIDICs. E o duration do fundo, ó, tá até 2019 aí praticamente, né, em torno de 3, quase 4 anos aí na média do duration do fundo, né, da duração média. E na movimentação do portfólio, como a gente destacou lá em cima, o fundo investiu mais de 11 milhões de reais em dois CRAs, né? Um aqui pelo CDI, ó, CDI mais 5%, setor de pecuária, e também setor de pecuária do CRA Minerva, aí esse pelo IPCA mais 7,62% de prêmio de risco. Então, dois aí é, interessantes, né? Dois investimentos interessantes, com prêmio de risco aí também bem interessante. A gente já continua acompanhando dentro aí do portfólio, né? Esses percentuais de risco. É um fundo de médio a alto risco, né? Por conta do prêmio de risco ali indexado aos papéis, mas ele tem uma distribuição bem interessante. Ó. O maior papel aqui, que tem uma alocação em relação ao seu patrimônio líquido, tem 6,4% do patrimônio líquido, tá? Então, o fundo tem uma diversificação aqui interessante dentro dos percentuais para cada empresa, aí cedida de crédito, né? E a gente verifica, né, que os percentuais de risco maior está ligado sempre ao IPCA, ó, IPCA mais 9%, esse do agro Crestani, ou Crestani, IPCA mais 9%, né, IPCA mais 7,15% na AVB2, IPCA mais 6,48%, isso aqui está mais ou menos na BRF, né? E outro IPCA mais 5,5%, IPCA mais 6%, e empresas aí mais renomadas no mercado, a Marfrig e a Minerva. E o restante do CDI,
CDI mais 2, 3, 4, 5, né, dependendo aí do perfil da empresa, né, da operação também. Mas o fundo tem ali, eu classificaria como middle risco, né, médio risco, na verdade, né. Não é uma empresa high yield nem high grade, está ali na meiuca em relação à voracidade, vamos dizer assim, né, por dividendos. Bom, e aqui as APIs de crédito que o fundo tem em carteira, né, pequena parcela aí, através aí dos FIDICs, né, Crédito Agrícola Fiagro. Então, aqui é monitoramento da carteira, CDI mais 5, CDI mais 5,5, CDI mais 6, esses são aí os prêmios, as taxas, né, de risco, os prêmios de risco, né, das concessões dos papéis. Esse aqui é a especificação de cada papel, detalhamento, né, das garantias e tudo mais. Você pode observar aí, então, a cada um deles aí, né, a questão das garantias, né, das seções do valor. Só não tem uma especificação muito grande aqui em relação à empresa, né? Não tem aqui uma. Mas você pode pesquisar, normalmente são empresas aí que têm informações aí na internet, né, bem abertas. Tem empresas, inclusive, que é negociada na bolsa, né? Então tem aí, dá para acompanhar a questão da saúde da empresa para saber, né, o risco, se é maior ou se é menor em cada um desses papéis, beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreva aí no canal, não perca tempo, tá? Fundo que eu tenho em carteira, como eu falei, em torno de 20 a 25%, tem um pouco mais de 500 cotas do fundo. É um dos 4 fiagros que eu tenho em carteira. Gosto do fundo, nunca teve problemas aí em relação à inadimplência, né? Sempre pagou mais de 1% de provento. Tenho ele há quase 2 anos, né? E eu tenho aproveitado na medida do possível os preços de mercado aí para poder ampliar a minha carteira, beleza? Não é nenhuma indicação para você. Eu aconselho que você estude, né? Estude aí, estude com a gente também esses relatórios gerenciais e deixe nos comentários aí suas sugestões de vídeo, tá bom? A gente tenha procurado aí o máximo possível atender às solicitações, beleza? É isso aí então. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.